TV Artilheiro. Empate 0-0 aqui no estádio Presidente Vargas, Coba. Bom, eu vejo muito desgaste dos jogadores, que é natural, é normal, né? Nós estamos tentando fazer com que a equipe consiga jogar. Hoje nós pensamos até em fazer as trocas, mas você vê que as lesões, já no primeiro tempo nós tivemos dificuldade. E o cansaço faz com que eles acabam errando bastante. Isso é normal, que eu falei para eles. Acho que esse desgaste acaba atrapalhando bastante, porque eles são seres humanos. É difícil você conseguir manter o mesmo ritmo em todos os jogos. Então eu só tenho que parabenizar esses jogadores aí por tanto que eles correram. No segundo tempo, principalmente, nós tivemos chance, tivemos a oportunidade de fazer o gol. Infelizmente nós não conseguimos. Você acha o que faltou foi o gol ou faltou algo mais também na sua equipe, Paulinho Kobayashi? No segundo tempo faltou o gol. No primeiro tempo eu acho que o que atrapalhou bastante foi o que eu comentei, foi o cansaço, o desgaste. São muitos jogos, muita sequência de jogos, viagem também. A gente acabou chegando de uma viagem desgastante e ainda tem que jogar, e jogar num alto nível é difícil. Então você acaba errando, acaba cometendo alguns erros que não é normal desses jogadores. Então a gente entende que poderia ter sido melhor se tivéssemos um tempo maior para poder descansar. Ferroviário teve 2 lances capitais no primeiro tempo, 2 bolas com o Pulga, que o Pulga poderia ter chutado e acabou tocando. No segundo tempo, ele acabou chutando e poderia ter tocado. O que é que houve com o Pulga? Bom, eu acho que como eu estou falando, quando você está desgastado, o raciocínio acaba sendo o inverso, né? É difícil de analisar dessa maneira, porque quando você está descansado, você consegue pensar mais rápido, você consegue tomar uma decisão correta. Então na hora você pensa em fazer aquilo que está mais próximo da jogada. Então ele acabou fazendo, talvez a escolha foi errada, mas a gente entende que eu pelo menos falo com propriedade, porque eu fui atleta, eu sei quando você tem esse desgaste todo, você vai tentar fazer uma jogada, a perna não obedece e o cansaço vem, e a gente tem que entender que eles correram bastante mesmo tendo todo esse desgaste. O seu elenco é diminuto, é reduzido e os jogadores estão saindo lesionados. Não se fala em contratações do Ferroviário, Paulinho Kobayashi? Falar, a gente fala, o difícil você conseguir porque tem muitos estaduais, né? Então nos estaduais fica mais difícil porque são várias competições, então os jogadores são tudo empregados. E para você trazer um atleta que está parado, perder tempo, né? Você vai trazer, ter que condicioná-lo para poder jogar. E se você tirar de algum lugar, você vai ter que ter um custo maior e até mesmo tirar um que não está jogando, porque quem está jogando as equipes não vão liberar. Seria o caso, eles estão vindo atrás de Pulga, atrás de Ciel, como é que nós vamos liberar esses jogadores que estão jogando? Da mesma maneira, os atletas que a gente procura buscar que estejam jogando, dificilmente as equipes vão liberar. Aproveitando o gancho aí da pergunta feita pelo Miguel, posições, você falou em contratações, sim, e as posições mais necessárias hoje do Ferroviário, na tua opinião? Bom, agora com essas lesões que nós temos laterais, né? Praticamente do lado esquerdo nós não temos nenhum lateral. Então a gente está improvisando o Éder, que é zagueiro, e a preocupação é lesionar o Éder também, porque ele está fazendo uma função que não é dele. Então a gente preocupa muito nessa questão dos laterais. O Wesley também machucou, provavelmente deve ficar aí uns 20 a 30 dias, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar. O Matheus Silva, que também está lesionado, deve ficar mais uns 15 dias. Então tudo isso daí faz com que nós tenhamos que pensar primeiro na lateral e depois na frente os atacantes, para poder ajudar ali, até mesmo no desgaste talvez do Pulga, talvez o desgaste do Deizinho, né? A gente tem tentado aí com os garotos, que tem ajudado bastante, mas o desgaste também são todos que têm viajado e têm jogado. Vamos falar de números, falar de matemática. Você que foi um ótimo aluno de matemática. São 24 pontos a disputar nessa primeira fase. Você jogou já 4 partidas, disputou 12. Dos 12, ganhou 50%. Está com 6 pontos o Ferroviário. Na sua ótica, precisa de quantos pontos nesses 4 jogos restantes? Bom, eu acredito que num total que a gente sempre tem visto nas competições, você conseguir 55%, você consegue uma classificação. Então eu acredito que se a gente conseguir novamente fazer 6 a 7 pontos, somando com esses 6, uns 13 a 14 pontos, eu acredito que a gente possa estar classificando. Mas tudo depende também dos nossos adversários da chave conseguir os resultados, porque nós não temos confronto direto, então não tem como você
tirar pontos do adversário que está somando com a gente. Então, essa soma é com a outra chave, por isso eu acredito que a gente tem que fazer de 7 a 8 pontos, quem sabe. Mas se fosse normal, talvez 6 pontos ou 7 a gente classificaria. Você não costuma falar de arbitragem, mas a arbitragem do Piauiense foi ruim. Ave Maria, que arbitragem horrorosa. O que é que você disse de tão grave para merecer o cartão vermelho? Eu acho que foi a verdade. Porque Qual foi a verdade? a verdade foi que o quarto árbitro falou que xingaram ele e ele chamou o árbitro para falar que era para me dar o cartão porque ele não sabia quem era. E aí ele me deu um cartão amarelo. E eu fui falar pro quarto árbitro, falei assim, primeiro você tem que aprender a regra que você pergunta para mim, se você não conhece os meus atletas, pergunta que eu te falo quem é. Essa é a regra. Me pergunta, se eu não falar quem é, o cartão é para mim. Perfeito. E eu fui falar isso para ele, ele veio e me deu um vermelho direto, achando que eu estava discutindo com ele. Eu não estava discutindo, eu estava explicando para ele a regra que talvez ele não conheça. Porque quando você tem alguém do banco que você não conhece, você pergunta para o treinador. Se o treinador não apontar, cartão amarelo para o treinador. Foi isso que eu fui falar para ele, aí o Diego veio e me deu o cartão. O Diego eu já conheço ele já do Piauí, é um árbitro que também eu tive uma outra situação, acho que no América de Natal, se não me engano, então eu conheço bem, por isso que eu já nem queria falar nada com o Diego, porque eu já o conheço, mas só que agora quem me prejudicou foi o quarto árbitro, porque em vez dele perguntar para mim, se você não falar quem é, eu vou mandar te dar cartão, e nem isso ele fez, ele já mandou dar o cartão para mim direto. Eu acho que a regra que eu aprendi no futebol, pergunta pro técnico, se você não apontar, o cartão é para você. Eu fui falar isso para ele, o Diego veio e já me deu o cartão vermelho também. Ô Paulinho, Kobayashi, 80%, 90% estão brincando o carnaval. E nós que trabalhamos no futebol, nós estamos trabalhando nesse momento. Como é que fica a programação de carnaval para o elenco? Porque quarta-feira de cinzas tem jogão de bola aqui no PV diante do ABC. É aquilo que eu falo, futebol não tem carnaval, né? Nós somos a festa do povo, né? Até mesmo no final de semana, quando você joga futebol, você está proporcionando alegria para o torcedor. E assim como no carnaval, nós temos que proporcionar alegria. Aquele que não pula carnaval, gosta de futebol, tem que ver o espetáculo. Então a gente está aqui treinando, trabalhando, para que a gente possa aí fazer um bom jogo também na quarta-feira. Ferroviário joga agora quarta, cinzas, sábado e terça. O jogo de terça mudou, seria em Volta Redonda, agora em Resende. Melhorou, piorou? Qual é a tua ótica deste jogo pela Copa do Brasil? A minha ótica é aquilo que eu falo do desgaste. Então eu estou preocupado não só pela Copa do Brasil, mas também do estadual. Cada 3 dias nós vamos estar jogando, 4 dias, então isso daí vai ter um desgaste. Já estamos com desgaste, o desgaste vai ser maior. Então essa preocupação é grande para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Eu costumo falar para eles aqui que os nossos principais jogos são esses dois, o Maracanã e o Resende. São os 2 jogos principais. Não que nós não damos importância para a Copa do Nordeste, mas esses 2 são o que vai dar calendário e o que vai trazer um recurso para o ano que vem e para esse ano. 3 empates seguidos na Copa do Nordeste. Tá de bom tamanho esses 3 jogos? Você precisaria de mais pontos nesses 3 jogos? Você acha que poderia ganhar o jogo de hoje? Eu acredito que poderia ganhar o jogo de hoje. Aquilo que eu falei, se não tivesse tão cansado, tão desgastado, nós ganharíamos esse jogo. Infelizmente, o primeiro tempo nosso foi o desgaste, o segundo tempo nós até envolvemos mais o adversário, buscamos, tivemos oportunidade, bola na trave. Eu acredito que foi pênalti, mas para eu não falar de arbitragem, que eu já fui prejudicado, eu acredito que ali foi pênalti no Puga e talvez a gente teria saído daqui com um resultado melhor do que, infelizmente, nós estamos saindo. Com tanto desgaste, quarta-feira contra o ABC, teremos um mistão coral, não? Vamos ver a recuperação deles, vamos ver aqueles que estão entrando, a dificuldade que eles estão tendo para tentar corrigir, para que eles não venham ter dificuldades. A gente entende que às vezes eles entram com uma preocupação e a gente tem que tirar essa preocupação, esse peso deles que estão entrando, para que eles não possam entrar achando que tem que fazer melhor do que aqueles que estão fazendo, conseguir resultado jogando melhor do que aqueles que estão jogando. A gente tem que entender que temos que jogar para a equipe, todos nós somos Ferroviário, independente quem inicia, quem entra depois ou até mesmo quem está fora, a gente tem que pensar no resultado, naquilo que a gente tem como objetivo, que é para o Ferroviário. Surgiu uma informação, que eu não sei se é fofoca, se é fake, se é mentira, mas surgiu uma informação que o Paulinho Kobayashi teria uma proposta de um outro clube. A minha fonte só não me disse que clube era, que eu estava doido para saber que clube era para eu ligar. Surgiu essa hipótese ou é fake de carnaval, Paulinho? Eu prefiro trabalhar, quarta-feira tem mais.
Tá bom. Aí, a Ouvimos, palavra... hein? TV Artilheiro.